Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Um dia, comprimindo-se as multidões em volta dele para ouvir a palavra de Deus, Jesus estava junto do lago de Genezaré. Viu duas barcas que estacionavam à borda do lago. Os pescadores tinham saído e lavavam as redes. Entretanto, numa dessas barcas, que era de Simão, rogou-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, estando sentado, ensinava o povo da barca. Palavra da salvação. Comentário Lucas 5, de 1 a 3. São Beda. O lago de Genezaré é o mesmo que o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades. É chamado Mar da Galileia por causa da província adjacente, Mar de Tiberíades por causa da cidade próxima. Lago de Genezaré, porém, pela própria natureza do lago, que pensavam suscitar sobre si mesmo uma brisa por causa das ondas que encrespavam suas águas. A palavra grega significa que gera a brisa. Suas águas não são calmas como costumam ser as águas dos lagos, mas são frequentemente agitadas pela brisa que sopra. É doce ao paladar e potável, mas na língua hebraica, toda reunião de águas, seja doce, seja salgada, recebe o nome de mar. Em sentido místico, as duas barcas são figuras da circuncisão e da incircuncisão. O Senhor vê ambas as barcas, porque sabe quem são os seus em ambos os povos. Vendo-os, isto é, visitando-os com misericórdia, como que os traz às praias tranquilas da vida futura. Os pescadores são os doutores da igreja, que nos capturam pela rede da fé e nos trazem à praia da terra dos viventes. Mas essas redes, ora são abertas para a captura, ora são dobradas e guardadas, pois nem sempre o tempo é oportuno para o ensino. O doutor, ora deve usar da fala, ora deve cuidar de si próprio. A barca de Simão é a igreja primitiva, da qual Paulo diz: quem fez de Pedro o apóstolo dos circuncidados, Gálatas 2,8. Bem se diz que era uma barca, porque a multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. Atos 4:32. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 4 a 7. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, tenho trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, porém sobre a tua palavra lançarei a rede. Tendo feito isso, apanharam tão grande quantidade de peixes que a sua rede rompia-se. Então fizeram sinal aos companheiros que estavam na outra barca para que os viessem ajudar. Vieram e encheram tanto ambas as barcas que quase se afundavam. Palavra da salvação. Comentário Lucas 5, de 4 a 7. Santo Ambrósio. Em sentido místico, a barca de Pedro, segundo Mateus, é agitada pelas ondas e, segundo Lucas, se enche de peixes, para que entendas como a igreja primeiro é agitada pelas ondas e depois se torna exuberante. A igreja que tem Pedro não é abalada, é abalada a igreja que tem Judas. Guardemo-nos, portanto, contra os traidores, para que muitos não sejam sacudidos por causa de poucos. Há abalos onde a fé é pequena, há segurança onde o amor é perfeito. Além disso, o Senhor ordena aos demais que deixem suas redes e somente a Pedro diz: avança para as águas mais profundas, isto é, para mistérios mais profundos. O que é tão profundo quanto o conhecimento do Filho de Deus? E o que são as redes que o Senhor manda os apóstolos abandonarem, senão um ajuntamento de palavras vazias, a sinuosidade da oratória e dos rodeios das disputações, que não deixam escapar os que são apanhados? De maneira apropriada, os instrumentos dos apóstolos para pescar são redes, que não matam aquilo que capturam,
mas o mantêm vivo e trazem para o alto aquilo que era agitado nas regiões inferiores. Diz, pois: Mestre, tenho trabalhado toda a noite. Não apanhamos nada. Pois não se trata de obra da eloquência humana, mas do dom da vocação celeste. Os que antes nada tinham apanhado, agora, pela palavra do Senhor, reuniram grande multidão de peixes. A outra barca é a Judéia, na qual João e Tiago são escolhidos. Esses vieram à barca de Pedro, isto é, à igreja, para encher ambas as barcas. Com efeito, ao nome de Jesus, todo joelho dobra, seja judeu ou grego. Podemos entender também que a outra barca é outra igreja, pois da única igreja derivam muitas igrejas particulares. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 8 a 11. Simão Pedro, vendo isso, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Porque tanto ele como todos os que se encontravam com ele ficaram tomados de espanto por causa da pesca que tinham feito. O mesmo tinha acontecido a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenhas medo. Desta hora em diante serás pescador de homens. Trazidas as barcas para a terra e deixando eles tudo, seguiram-no. Palavra da salvação. Comentário Lucas 5, de 8 a 11. Santo Agostinho. Não menciona André, o qual, porém, estava também na barca, segundo narram Mateus e Marcos. Segue. Jesus disse a Simão: Não tenhas medo. Mateus e Marcos narram o episódio de maneira sucinta, enquanto Lucas o expõe aqui amplamente. Parece haver uma discrepância em que Lucas apenas mencione que a Pedro foi dito: Desta hora em diante serás pescador de homens, enquanto os outros evangelistas dizem que isso foi dito a ambos os irmãos. Contudo, pode ter acontecido que tenha dito isso primeiro a Pedro, porque este tinha ficado admirado diante da grande quantidade de peixes que havia apanhado, conforme é indicado por Lucas, e depois aos outros irmãos, como mencionam os outros dois evangelistas. Ou se deve interpretar que a pesca narrada por Lucas aconteceu antes e que, nessa ocasião, eles não foram ainda chamados pelo Senhor, mas somente foi predito a Pedro que se tornaria pescador de homens, não que deixaria de ser pescador de peixes. Deste modo, há espaço para interpretar que eles voltaram a pescar, para que depois se realizasse o que Mateus e Marcos narram. Com efeito, não trouxeram então as barcas para a terra, como se estivessem preocupados com o seu retorno, mas o seguiram, obedecendo ao seu chamado. Contudo, como pode ser dito pelos demais evangelistas, que Jesus encontrou Pedro e André pescando na Galileia e os chamou para serem seus discípulos. Se, segundo João, eles haviam seguido a Jesus desde as margens do Jordão, deve-se entender que, quando viram o Senhor junto ao Jordão, ainda não se uniram inseparavelmente a ele, mas somente conheceram quem era ele. Tendo ficado admirados, voltaram para suas casas. Ou de outro modo, Pedro, representando a igreja que está cheia de homens carnais, diz: Retira-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. A igreja, repleta de uma multidão de homens carnais e quase submersa por seus vícios, como que repele o reino dos espirituais, no qual a pessoa de Cristo se destaca. Com efeito, não é com a língua que os homens dizem aos bons servos de Deus que se afastem, mas pela voz dos costumes e dos atos, persuadem-nos a se afastar, para não serem dirigidos pelos bons e, com tanto maior motivo, quanto assim os honram. São Pedro os figurava, prostrando-se aos pés do Senhor, ao recordar a sua vida passada, dizendo:
retira-te de mim. O Senhor, ao não se separar deles, indica que os homens bons e espirituais não devem se deixar perturbar pelos pecados das multidões, nem nutrir o desejo de abandonar os deveres eclesiásticos, a fim de viver uma vida mais segura e tranquila. Terem trazido as barcas para a terra, deixado todas as coisas e o seguido, pode significar o fim dos tempos, quando os que permanecerem unidos a Cristo deixarão para sempre o mar deste mundo.